Olá, tudo bem? Continuando o assunto sobre funções essenciais, hoje a gente vai apresentar uma extensão, né? Vamos dizer assim, na primeira videoaula a gente falou sobre funções lineares, né? Agora a gente vai falar dos polinômios e daí a gente se enquadra as funções de segundo, terceiro, quarto grau. Também vou aproveitar assim e falar um pouco sobre funções racionais e funções algébricas, né? São funções que às vezes, principalmente essas duas últimas aí, é muito utilizada no cálculo, só que às vezes pouco discutida dentro da disciplina de cálculo e também, pelo menos assim pela minha experiência, assim, pouco discutida também no ensino médio, né? Talvez pelo conta dessa questão do domínio delas e tal, mas são funções que são bastante usadas com bastante frequência no cálculo e eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre elas, beleza? Então vamos falar um pouco sobre cada uma delas aí e depois eu vou apresentar algumas coisas no GeoGebra, beleza? Então vamos abrir a parte teórica delas. Bem, então continuando ali sobre as funções essenciais, vamos falar um pouco sobre os polinômios, tá? Então uma função P é dita polinômio se nós temos essa característica aqui, ó, P de x igual a nx elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0, ou seja, começa digamos assim, a decrescer o valor da potência, né? Então n menos 1, n menos 2, 3, 2, 1 até x elevado a 0, que é o 1, que é o próprio a 0 aqui, tá? Onde nós temos algumas características aqui. O n é um inteiro positivo. Esse cara aqui e essa potência aqui é um inteiro positivo, ou seja, nós vamos mexer na questão de polinômios com valores negativos aqui, tá? Os números A1, A2, A3 até o AN são constantes, são números, tá? Conhecidos como coeficientes do polinômio, ou seja, quando eu falo dos coeficientes do polinômio, são esses valores que estão ligados à variável x aqui, tá? O domínio de qualquer polinômio são os reais. Então, quando nós estivermos falando em polinômios, o domínio é o conjunto dos reais, tá? Se o coeficiente AN é diferente de zero, então o grau do polinômio é n. Então, por exemplo, ali, ó, 2x a sexta menos x a quarta mais 2 quintos de x a terceira mais raiz de 2 é um polinômio de grau 6, tá? Porque nós vamos olhar para a potência dele, tá? A maior potência do polinômio vai dizer qual é o grau desse polinômio, tá bom? Então, se tivéssemos aqui, em vez de 6, fosse 5, seria de grau 5, se fosse 7, de grau 7, ou seja, a maior potência que tiver ligada ao polinômio é o grau do polinômio. Nessa perspectiva, um polinômio de grau 1 também é conhecido como função linear. Então, na nossa videoaula anterior que nós estávamos falando de função linear, ele é um polinômio de grau 1. Por quê? Porque aqui a potência x é 1. O polinômio de grau 2 é chamado função quadrática da forma p de x, que é igual a x quadrado mais bx mais c. E o seu gráfico é sempre uma parábola, certo? Esses dois aí eu imagino que vocês já estudaram no ensino médio, né? E a gente vai falar um pouco sobre cada um. Já falamos um pouco do primeiro, agora vamos falar um pouco do segundo ali também, tá? A partir do terceiro grau já não é tão comum, tá? Então, um polinômio de grau 3 é chamado de função cúbica e é da forma ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Ou seja, por que é de grau 3? Porque o gráfico é cúbico, tá? A gente vai fazer alguns gráficos no GeoGebra para termos um outro tipo, como é que é a cara dessas representações geométricas desses aí, tá? Os polinômios são usados para modelar diversas quantidades que ocorrem nas ciências sociais e naturais. Ou seja, em muitos dos nossos estudos nós vamos recorrer ao estudo de polinômios, né, para entender algumas coisas que acontecem tanto nas ciências sociais quanto nas ciências naturais, tá? Então, isso é uma coisa interessante quando a gente fala em ciências sociais, porque às vezes as pessoas têm aquela situação assim que exatas, humanas, tem que ser separadas. Não, pelo contrário, quanto mais elas estiverem próximas uma das outras, mais rico vai ser o nosso modelo, melhor vai ser a nossa interpretação, melhor o resultado pode ser melhor entendido pelas áreas, tanto da área de humanas quanto da área de exatas, né? Eu falo por mim, assim, o meu ensino foi muito só de
calcule, 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 então às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de fazer algum tipo de interpretação, né? Então esse é um dos motivos pelo qual eu estou tentando trazer um assunto, trazer os assuntos de forma mais próxima dessas ciências sociais e naturais. Então agora a gente vai falar um pouco do GeoGebra, como é que é a característica de cada uma dessas funções aí, beleza? Bem, então agora vamos mostrar como é que é a característica dessas funções polinomiais, certo? Vou colocar algumas aqui só para a gente ter uma noção de como elas são, tá? Então vamos começar pela primeira, que é a função polinomial do primeiro grau. Nós já sabemos que o gráfico é uma reta, então eu vou colocar aqui 3x mais 2, né? O gráfico ali é uma reta, né? E ele vai mostrar para mim a função ali. Ó, a função f de x igual a 3x mais 2. Então, primeiro grau, né? Agora eu vou colocar uma função do segundo grau, que a gente sabe que é uma parábola. Então, x ao quadrado menos 2x mais 3. Deixa eu colocar menos 3 aqui para não ter problemas, porque depois esse tipo de função ali dela não tem zero da função e tal. Então, olha lá. Vamos começar aqui com uma questão. Primeiro, vocês podem observar que a função do primeiro grau, ele passa pelo menos em um ponto interceptando meu eixo x, certo? Vamos colocar aqui essa intersecção aqui, ó, entre essa e o eixo. Ele vai mostrar ali, ó, esse é o ponto. Então, ó, vocês podem observar que ele deu menos 0,67 e 0. Por quê? Quando eu substituir esse valor nessa função aqui, vai dar 0. Então esse cara aqui é conhecido como o zero da função. A mesma coisa com essa daqui, ó. E nesse caso a gente já me fornece os dois lá, ó, ponto menos 1 e 0 e 3 e 0. O que significa? Significa que quando eu colocar o valor, substituir o x por 3 e por menos 1, essa função vai dar resposta 0. Então esses são chamados os zeros da função. Então, toda vez que falar em zeros da função, quer dizer o quê? Quer dizer que aonde a função intercepta o eixo x, tá? No caso ali, se eu mudasse aqui, ó, se eu mudasse aqui para mais 3, vocês podem observar que não tem zeros, essa função não intercepta o eixo x, tá? Então essa função aqui, no caso, não tem zeros da função, daí é um outro tipo de estrutura, né? Então essas são, daí quando fala assim, o que quer dizer quando não tem zero da função? Quer dizer que tem raiz negativa, tá bom? Então essa é uma das questões aí que às vezes acontece. Pode acontecer dela interceptar somente em um ponto, tudo bem? Acho que se eu colocar 2, será que... Não, ainda não. 1. Ó, quando eu coloco o valor 1, o gráfico só intercepta em um único ponto. Olha lá, ele já me forneceu aqui, ó, tá bom? Então, não tem ponto C, porque só tem uma única função, né? Agora, se novamente, ó, se eu voltasse aqui, ó, ponto 2, né? Não tem, ó, mostra aqui que tanto o ponto B e o ponto C é indefinido, tá bom? Vamos voltar lá e colocar a nossa função menos 3. Beleza? Então, o gráfico da função do segundo grau, pelo menos tem, no máximo, 2 valores interceptando o eixo x. Tá? Agora eu vou apagar essas duas, né? Só para... Vou apagar essas aqui para a gente continuar agora colocando as funções do terceiro grau. Então f de x é igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1. Então vocês podem perceber, ó, 3, 2, 1, 0. Só deixa eu deixar assim, ó. Então, nesse caso, pode observar que essa função, mesmo sendo uma função do terceiro grau, só interceptou o eixo x em um único ponto, tá? Talvez se nós mudássemos alguma de suas características aqui, vamos ver se eu colocasse aqui menos 4
mais 5, olha lá, essa aqui ó, já mostrou uma característica diferente, né? Essa função aqui já mostrou que o gráfico intercepta o eixo x em 3 pontos. E se eu pedir a intersecção, aqui no caso, entre dois objetos, eu posso... Ele já me dá a resposta direto dos pontos aqui, ó, tá? Então esses pontos são os zeros da minha função. E nessa perspectiva, se eu colocar uma função do quarto grau, ele vai ter no máximo 4 pontos interceptando o eixo x. Então vamos ver aqui. X à quarta menos 3x à terceira mais 5x ao quadrado menos x mais 1. Olha lá. Essa aqui a princípio não intercepta, mas aqui a gente está muito longe. Vamos ver se a gente melhorando aqui acontece alguma coisa, ó. Diminuindo aqui, ó, percebam que não. Vamos mudar aqui, ó. Vamos mudar. Vamos colocar menos. E ver o que acontece. Ó, quando eu coloquei o valor menos, ele já teve... Vou apagar a função h de x aqui, né, e esses pontos também. Então, ó, a função quarta me deu essa característica aqui. Então, se eu mudar mais um pouquinho aqui, se eu colocar, vamos supor, menos x ao cubo, ó, eu já tenho uma função que intercepta em 1, 2, 3, 4 pontos. Então, vou pedir, uma maneira de eu descobrir quem são esses pontos, né, é a intersecção entre dois objetos. Olha lá, 1, 2, 3, 4, ele me forneceu os 4 pontos aqui. Então, funções polinomiais têm características, agora eu vou colocar todas aqui para a gente ver, ó. Então, a função do primeiro grau é uma reta, a função do segundo grau é uma parábola, que está em vermelho. Eu vou mudar a cor dessa daqui. Então, olha lá, eu tenho a função do primeiro grau, que é um verde escuro. A função do segundo grau é uma função que está em cor vermelha. A função do terceiro grau é uma função que está num verde mais claro. E a função do quarto grau é essa função nessa cor azul, né, ou roxa. Então, se eu colocar cada vez mais funções aqui, por exemplo, x à sétima mais x elevado à quinta menos 3x ao quadrado mais 1. Vamos apagar as outras aqui para a gente ver, ó. Então, olha lá, essa aqui é a função. E detalhe, ó, essa função aqui, vocês podem observar que ela não tem todos os elementos, não tem problema. Basta olhar qual que é o maior grau. O maior grau dela é 7, então é uma função de sétimo grau. Beleza? E antes de a gente passar para o próximo, para os outros tipos de função, eu vou passar esse exemplo aqui para a gente ter uma noção do que acontece e também vou fazer no GeoGebra, tá? Então, uma bola é solta a partir do posto de observação no topo de uma torre, né, CN, né, 450 metros acima do chão. E a sua altura h acima do solo é registrada em intervalos de 1 segundo de acordo com a tabela. Ou seja, desculpa ali é 1 segundo, tá? Encontre o modelo para ajustar os dados e use-os para dizer qual é o momento que a bola atinge o chão. Então, eu fiz aqui o tempo segundos, então tempo 0, 450, em 1 segundo 445, 2, 431, 3, 408, e assim vai indo, tá? E daí, aqui tem mais dados, só que eu não, aqui vocês estão vendo que eu não estou conseguindo mexer, né? Mas tem alguns outros dados aqui que eu vou mostrar lá no GeoGebra, tá bom? Então no GeoGebra daí vocês vão ver que daí eu consigo colocar os demais dados aqui, tá? Mas com esses dados também já é possível a gente ter uma noção de quanto tempo vai demorar para a bola atingir o chão e a gente também já encontrar um modelo que ajusta os dados, tá bom? Então a gente vai fazer isso no GeoGebra também. Bem, então para o exemplo que a gente vai fazer agora, eu vou utilizar a planilha do GeoGebra, tá bom? E daí eu vou colocar ela, vou diminuir aqui para a gente poder ver qual que é a característica da função, tá? E também, também se alguém tiver alguma dúvida na resolução, também entre em contato ou coloca na
descrição lá, que qualquer coisa daí eu mostro como é que é feita essa solução, tá bom? Então eu vou pedir para mostrar a planilha, certo? E dos dados que eu tenho lá, então são quais, né? Ó, 0, 450, 1, 455, 2, 431, 3, 408, 4, 375, 5, 332, 6, 279, 7, que era o que eu tinha lá, 216, só que, como eu falei para vocês, tem outros números aqui. Então 8, 143, 9, 61. Então, o que quer dizer esses resultados? Quer dizer que, tipo, a 450 metros eu soltei o cronômetro, então em 0 segundos, 400, a 1 segundo já estava 451, 455, a 2 segundos estava 431 metros, e assim vai indo. Então, esse é um exemplo físico, né? E a gente vai mostrar agora como é que é a característica dele, tá? Aí eu venho aqui em análise bivariada, né? Como eu já selecionei todos aqui, eu vou pedir para ele fazer uma análise, e ele vai fazer essa análise para mim aqui, ó. E eu vou trazer esses resultados para cá. Então, ó, olhando assim, nós podemos observar que, opa, tem uma característica de uma curva, né? E agora eu vou pedir um modelo de regressão. Novamente, eu volto a dizer, esse tipo de estudo vocês vão ter na disciplina de estatística, mas a gente já vai utilizar esses conceitos aqui, tá? Então, modelo de regressão, eu vou colocar um modelo polinomial, porque é o que nós estamos estudando, e ele já me fornece aqui, ó, um modelo de uma função que é... trazer mais para cá, ó. Vocês podem observar que esse modelo aqui, ó, mostra todos os pontos aqui, certo? E daí vem a pergunta, aonde que ele encosta no chão, aonde que ele intercepta o chão, em que momento, em que tempo, né? Então, para isso, a gente vai fazer o que? Nós vamos calcular o zero dessa função, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Agora nós vamos pegar no GeoGebra, aqui na parte de entrada mesmo, eu vou pegar essa função aqui, vou colocar aqui e vou pedir para plotar o gráfico, daí eu vou ver isso daí, tá bom? Então vai ficar menos 4.915 x ao quadrado mais 0.9621 x mais 459.3636, certo? E daí eu vou pedir para plotar o gráfico disso daí. Agora eu vou fechar esses aqui só para a gente ver o que aconteceu lá, certo? Olha lá, o gráfico é relativamente grande, olha, até porque ele intercepta o eixo X, ó, em 449, então ele está lá em cima mesmo, mas é uma função do segundo grau, né? E agora eu quero saber aonde que ela intercepta o eixo, qual o momento que ela encosta no chão. Então aqui uma coisa interessante a gente ver, porque vocês podem observar que tem dois pontos, valores positivos e valores negativos. Nesse caso a gente só vai considerar os valores positivos porque, como nós estamos trabalhando com conteúdo físico, ele estava lá numa torre, então ele estava no ponto zero, né? Vou tentar chegar lá para mostrar para vocês. Olha lá. Ele estava a essa altura aqui, ó. Ele estava a essa altura, 450 metros, e soltou. Ou seja, essa parte negativa não tem. Então a gente só vai considerar essa parte positiva. E quando nós fizermos isso, né, vamos olhar agora quando que ele vai interceptar o eixo X. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso calcular os zeros da função, mas eu vou utilizar o GeoGebra aqui para a gente agilizar nosso trabalho. Tá aqui, ó.
aqui ó, a resposta da letra B, que aponta a letra A deu negativo, não é o nosso caso. A letra B é 9,67. Então, quantos segundos demorou para encostar no chão? Em 9,6 aproximadamente. Beleza? Bem, agora vamos falar de funções racionais, certo? O que são as funções racionais? Bem, vamos pensar no número racional. O número racional é um número inteiro, né? P sobre Q, onde P e Q são inteiros com Q diferente de zero, né? Naquelas primeiras aulas, foi uma das primeiras aulas que falava assim que, olha, a representação do conjunto dos racionais é uma das primeiras representações algébricas. Então, funções racionais não é diferente. O que é? É uma função, é a razão entre dois polinômios, ou seja, eu tenho uma função f de x, p de x sobre q de x, ou seja, eu tenho uma divisão ou uma razão entre dois polinômios, tá? Onde p e q são polinômios, e o domínio consiste em todos os valores de x, tais que o q de x tem que ser diferente de zero, tá? Então é aqui que é interessante, porque nesses resultados a gente vai ver o surgimento de elementos que antes não tinham. Por exemplo, essa questão de nós temos que tomar muito cuidado que o polinômio, o denominador não pode ser zero. Então, por conta disso, a estrutura gráfica e a estrutura algébrica desse tipo de função altera um pouco. Eu vou mostrar também no GeoGebra como é que é a característica de cada uma delas, beleza? Então vamos lá. Agora sobre funções racionais, vamos pegar aqui dois exemplos para mostrar para vocês como é que é essa característica. Qual que é a grande característica? O polinômio q de x tem que ser diferente de zero. Então eu vou pegar a primeira função 1 sobre x, eu já coloquei aqui só para a gente ver, ó. Então o que acontece? Ó, essa função, né, ela não aceita o valor zero. Mas o que acontece? Ó, à medida que a gente pega valores muito próximos de zero, a gente vai discutir isso também mais para frente, né? Quando a gente pega valores próximos de zero à esquerda, ou seja, valores negativos, pode observar que ela vai começando a descer. Então, por exemplo, assim, ó, menos 0,1. 1 dividido por menos 0,1 dá 10, menos 10. Então, conforme eu vou me aproximando aqui, ó, essa função, ou seja, conforme eu vou aumentando, me aproximando de zero pela esquerda, essa função vai decrescendo rapidamente. E a mesma coisa acontece quando eu assim aproximo de zero pela direita, ela cresce muito rapidamente. Então essa é uma função muito assim louca, porque a esquerda do zero ela desce para menos infinito e a direita do zero ela vai para mais infinito. E à medida que os valores vão aumentando, ela vai se aproximando de zero. Nós vamos falar tudo melhor sobre esse tipo de função quando nós estivermos falando de limites, né? Vai dar uma melhor clareza nessas questões ali, tudo bem? Mas uma das características desse tipo de função é exatamente essa, né? Ela é diferente de zero. Então, se ela é diferente de zero, o que acontece? O que acontece quando eu estou próximo do zero, né? Qual que é a característica dessa função quando está próximo do zero, tá? Uma outra função que eu coloquei aqui, eu vou apagar essa e colocar já, é essa função aqui, 2x ao cubo sobre 1 menos x ao quadrado. Então, eu preciso inicialmente saber aonde essa função é diferente de zero. Então, conforme o valor que eu coloco aqui, né, eu tenho uma situação. Então, a grande diferença desse tipo de função é eu preciso saber aonde que dá zero essa função aqui. Então essa função dá zero nos pontos 1, né? Então olha, no ponto 1, você pode observar no ponto 1 e ponto menos 1, ó, existe uma, deixa eu colocar aqui, ó, x igual a 1, certo? Olha, e x igual a menos 1, tá? Essas duas que eu estou falando para vocês são chamadas assíntotas, e você pode observar que ela não, assim, por mais que a visão aqui dê a impressão que isso acontece, mas ela não vai interceptar essa assíntota, ou seja, seria a barreira, tá? Então, esse cara aqui me diz assim como é que é a característica dessa função, ou seja, aonde ela não vai se encontrar, tá? Então, essa função é uma função racional,
ela vai satisfazer essas condições desde que não seja 1 e menos 1. Né? Para esses valores ela não existe. Tá? E a mesma coisa, o que acontece quando eu me aproximo do 1 pela esquerda e quando eu me aproximo do menos 1 pela esquerda e quando eu aproximo do menos 1 pela direita? Olha, observa lá que quando eu me aproximo do menos 1 pela esquerda, ela cresce. Né? E quando eu me aproximo do menos 1 pela direita, ela decresce. A mesma coisa aqui, quando eu me aproximo do 1 pela esquerda, ela está crescendo rapidamente. Pela direita, ela decresce muito rapidamente, tá bom? Então essas duas são dois exemplos de funções racionais, tá? A grande característica é o denominador tem que ser diferente de zero, beleza? Agora vamos falar um pouco das funções algébricas. E por último, agora as funções algébricas, né? O que são funções algébricas? São funções que podem ser construídas por meio de operações algébricas a partir de polinômios. Toda função racional é uma função algébrica. E vamos ter outros exemplos ali. Né? Por exemplo, ó, a g de x é uma função racional. Por quê? Nós temos um polinômio p de x sobre q de x. Nós temos a função f de x, que é igual a raiz de x ao quadrado mais 1. A g de x é x ao quadrado menos 16x mais sobre x mais raiz de x mais x ao quadrado menos 3, que multiplica a raiz cúbica de x mais 1. Então, percebam que ela pode ser construída por meio de operações algébricas, tá? E é interessante que os gráficos assumem diversas possibilidades. E também vamos mostrar isso no GeoGebra. Então, esses dois tipos de funções, as funções racionais e as funções algébricas, elas aparecem muito nos contextos do estudo de cálculo. Só que são pouco discutidas, então eu optei por fazer um breve estudo sobre cada uma delas para mostrar para vocês, principalmente a sua visão geométrica, né, desses tipos de função. Por quê? Porque elas mudam um pouco a característica, beleza? Então vamos abrir no GeoGebra também e fazer cada uma dessas funções. Bem, no caso das funções algébricas, ela, como eu já disse na parte teórica, ela pode ser construída utilizando as operações algébricas, como adição, subtração, multiplicação, divisão e raiz, né? E a própria extração de raiz, tá? Então eu vou mostrar para vocês umas estruturas desses tipos de função, que diferem um pouco, tá? Então, por exemplo, de x ao quadrado mais 1. Então, essa aqui é uma função raiz de x ao quadrado mais 1, tá? Essa daqui, observem que ela não tem tanto uma característica de parábola, mas apresenta algumas ideias essenciais do conceito ali, tá bom? Então essa daqui é uma, tá? Agora eu vou mostrar mais uma para vocês, que daí tipo já junta essa questão propriamente das funções racionais com as funções algébricas, tá? Então eu vou colocar x à quarta menos 16x ao quadrado dividido por x mais de x mais x menos 2, que multiplica tá. Vou fazer desse jeito aqui, ó. X mais 1 elevado a 1/3. Certo? Então essa daqui é a curva. Então essa aqui é a minha função. Tudo bem? Então olha lá. Essa é a função que eu estou apresentando aqui. Ela tem a característica de ter uma função racional. Então ela próxima aqui, ó, ela não, por mais que esteja a impressão aqui, ó, ela não vai encostar nesse ponto, né? Ela não vai encostar, ó, já dá para perceber ali que ela não está encostando no ponto 2,
né? E quando você olha de forma global, é essa daqui. Então é uma junção de funções, é uma função racional com uma função polinomial. Um outro tipo também que a gente pode ter, ó, entre vários que nós temos, ó, x à quarta menos 3x ao quadrado, né, dividido por essa aqui tá tão grande, olha lá, começou a aparecer a ponta dela ali, ó, em 200, certo? Bem, vamos mudar um pouco aqui só para a gente ficar um pouco mais fácil para a gente enxergar. Ó, já melhorou para nós aqui, né? Mas a grande sacada ou a estrutura dela é que ela quebra um pouco com aquela questão, uma parábola, é uma função cúbica, como é uma junção de funções ali, então ela tem uma situação que muda um pouco a característica e que a gente consegue muitas vezes somente resolver isso utilizando uma ferramenta computacional. Nós também teremos umas aulas lá, quando falar de derivada, que a gente pode trabalhar com a construção de gráfico, como é que as derivadas podem contribuir para a aprendizagem da construção gráfica, né? Mas com o avanço tecnológico, tudo, não tem por que a gente não fazer essas coisas no GeoGebra ou qualquer outra ferramenta tecnológica que possa contribuir para o entendimento, para a gente observar a curva, entender, e daí quando a gente fizer as operações lá de derivadas, fazer essa relação, opa, está crescendo, está diminuindo, está com cavidades e tudo mais, beleza? Bem, essa foi mais uma videoaula a respeito do conceito de funções, né? Quis agregar nessas videoaulas 3 conteúdos, né? Porque senão a gente às vezes demora um pouco para passar esses conteúdos, e eu achei que valia a pena tentar discutir esses 3 numa videoaula só, porque, queira ou não, eles são conexões, tudo fazem parte de uma coisa só, né? Funções polinomiais, aí o que são funções racionais? São polinômios, né? E as funções algébricas são polinômios envolvendo estruturas algébricas, ou seja, funções com raízes, funções, né, com denominadores, multiplicações e tudo mais, né? Então, são o conjunto de todas essas questões aí, eu acho que vale a pena ser discutido numa aula só. Se você gostou, compartilhe com os colegas de outras universidades e até mesmo da própria universidade, né? Porque, como eu sempre digo, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um forte abraço para vocês e até a próxima.